Olha só o que tem aqui hoje. Testamos o novo Tiggo 7. Ele roda bem, ele é confortável, ele é espaçoso e extremamente bem acabado aqui por dentro. Vai fazer revisão? Temos mais dicas. A preventiva, manutenção preventiva sempre é o melhor negócio. Tiggo 7 2022. Esse SUV chega com motor 1.6 turbo para concorrer forte com seus colegas. Vamos ver? Fala galera, beleza? Olha só, hoje é dia de conhecer o Caoa Chery Tiggo 7 Pro, uma nova versão do SUV médio, concorrente de Jeep Compass, Volkswagen Taos e Corolla Cross, que ganhou uma frente remodelada, como vocês podem ver. Lembra um pouco até o Ford Territory nessa cara aqui, que inclusive também é um concorrente, uma traseira um pouco diferente também do que a gente já conhecia. E ó, um novo motor 1.6 turbo, emprestado aí de outros modelos da Caoa Chery, que tem 187 cavalos, é um dos motores mais potentes dessa categoria, com um câmbio automatizado de 7 marchas e dupla embreagem. Vamos comigo que a gente vai dar um rolê para conhecer. Bom pessoal, a gente vai começar dando um giro pelo carro para mostrar o design do carro, que é um dos destaques, né? Uma das novidades. Ele foi remodelado, não é uma nova geração, é um facelift, um pouco maior porque teve troca de motor. Começando aqui pelos faróis, que são full LED, tanto os canhões principais aqui como também a luz de DRL, de neblina aqui embaixo, é tudo em LED. Repara nessa grade frontal aqui, um dos destaques aqui da dianteira, que tem esse pontilismo, assim como o Tiggo 3X, outro modelo que já recebeu esse tipo de grade. Ela é grandona aqui, o logo da Caoa Chery fica aqui no meio e resume essa frente um pouco mais afilada, né? Um pouco mais agressiva, enquanto o Tiggo 7 anterior tinha alguns faróis aqui que eram menores, agora eles ficaram mais afilados e se você olhar dependendo do ângulo, você vê até um pouco de Ford Territory por aqui. Lembrando que o Territory é outro carro que é chinês, embora esse carro aqui seja de origem chinesa e feito lá em Anápolis, em Goiás, aqui no Brasil. Seguindo aqui pela lateral, vocês vão reparar o belo desenho do carro. Ele tem um desenho mais esportivo, que lembra bastante velocidade. Essa é a intenção da Caoa Chery com o novo visual lateral. Vocês vão ver que as rodas têm 18 polegadas. Aqui embaixo do retrovisor, o carro tem câmera dos dois lados, tanto aqui no motorista como no passageiro, então você consegue configurar ali na multimídia para que ele ligue a câmera a cada vez que você ligar a seta. E o destaque fica aqui por conta da coluna C, que tem esse levantamento aqui, esse friso cromado que vem na base dos vidros das portas, que se levantam aqui atrás e combina com a parte de cima, formando um visual exclusivo e bem interessante aqui na parte traseira da lateral. Finalizando o giro aqui pelo carro, a gente chega na traseira, que vocês vão reparar que ganhou um quê de Tiggo 8, ele ficou bem parecido com o irmão maior, principalmente por essas lanternas que são interligadas por esse filete de luz. À noite, inclusive, isso é um destaque, porque tudo fica aceso, inclusive aqui no meio. Você vê aqui o Tiggo 7 Pro Turbo GDI, um nome até exagerado aqui, um pouco grande demais, fabricado no Brasil, como a gente mencionou. Outra coisa muito legal aqui da parte de fora é que ele tem chave presencial que tranca e destranca o carro de acordo com a sua distância dele. E ele tem essa função aqui também no porta-malas, que tem 475 litros. Então, se eu chegar perto aqui com a chave no bolso, ele vai perceber que eu tô aqui e ele vai destrancar o porta-malas, por exemplo, agora. Você vê aqui o compartimento, que é relativamente grande para o tamanho do carro e para o porte. E você também tem a opção de fechar o porta-malas pelo botão. Tudo muito prático, sem que você precise destrancar ou trancar lá dentro ou pela chave, embora você também consiga pela chave. Bom, aqui dentro a gente tem um resumo de tudo que um carro desse valor hoje em dia precisa ter. Lembrando que a gente está falando de um SUV médio de 180 mil e que esse preço é o preço de lançamento. Ele deve aumentar até o começo de 2022 e deve ficar um pouco mais caro. Volante com base achatada, aqui atrás um quadro de instrumentos com tela colorida de 12,3 polegadas, farol automático, botão de partida, central multimídia de 10,25 polegadas e você tem uma parte aqui que são os comandos do ar-condicionado que também é tátil, então você precisa só colocar o dedo por cima que ele automaticamente reconhece a sua presença, não é um botão físico, então você consegue controlar tudo por aqui, ou se você quiser você também controla o ar-condicionado pela central multimídia. Aqui embaixo você tem uma série de botões da central, você consegue parear o celular e espelhar a tela do celular via CarPlay e Android Auto, só que é só por cabo. As entradas USB ficam aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui do console.
Joystick aqui do câmbio de 7 marchas e dupla embreagem, muito fácil de mexer e de entender. Freio de estacionamento eletrônico com auto hold. Você tem 2 modos de condução, um Eco e um Sport. Câmera 360 graus na hora de manobrar ou mesmo na hora de fazer uma baliza, muito fácil também de configurar e de mexer apertando esse botão. E controle de descida. O carregador de celular por indução que fica aqui também é bem rápido, bem fácil. É só você posicionar seu celular. E eu acho que é a primeira vez que eu vejo um carregador de celular numa posição tão confortável. Vou começar falando sobre o motor 1.6 turbo, um motor extremamente eficiente. Ele não é tão econômico como a gente espera de um carro dessa categoria. O Taos, o Compass e o Corolla Cross conseguem números melhores com gasolina. Lembrando que esse motor só bebe gasolina e a gente tem feito aqui um consumo médio de 6,8, sendo que a gente misturou pedaços de cidade e pedaços de estrada. Então a gente não está com um número tão legal assim de consumo, mas vale ressaltar que o motor tem uma resposta muito interessante para a proposta do carro. Ele é um SUV médio, então ele precisa entregar uma resposta ligeiramente esportiva, até porque SUV significa utilitário esportivo, né? Veículo utilitário esportivo. E ele tem uma resposta interessante. O câmbio de 7 marchas e dupla embreagem é muito bem casado com esse motor. Um motor muito esperto, são 187 cavalos. E ele tem 28 kg de torque, logo a 2.000 RPM. Então a resposta é muito rápida. É um carro que tem um número muito interessante de retomadas e de aceleração de 0 a 100. Segundo o dado oficial da Caoa Chery, esse carro consegue acelerar em 8,09 segundos de 0 a 100, 8,1 praticamente, e a gente não teve como fazer a medição, mas a gente fez certamente um número menor que 10 segundos, então é uma resposta muito interessante. E tocando o carro, seja em um trecho aqui como no condomínio fechado ou na estrada, você sente que ele tem uma tocada mais esportiva do que a maioria dos carros dessa categoria, como o Compass, como o Corolla Cross e como o Taos, principalmente como o Corolla Cross, que tem uma pegada mais voltada à economia. Então, as impressões ao volante são muito boas. Vale destacar que esse carro tem suspensão independente nas 4 rodas, é tração dianteira, mas suspensão independente do tipo McPherson na dianteira e Multilink na traseira muda totalmente a percepção que você tem ao dirigir. É um carro muito confortável e muito estável, também por conta das rodas de 18 polegadas, com a suspensão traseira independente, ele reforça essa sensação. Você entra mais forte, por exemplo, numa curva, você percebe que você consegue ter o carro mais na mão do que outros modelos dessa categoria. Ele roda bem, ele é confortável, ele é espaçoso e extremamente bem acabado aqui por dentro. Achei o preço de 180 mil bom. Sei que não é uma grana fácil de gastar hoje em dia em um carro. Sei que hoje em dia também a realidade do mercado é totalmente diferente do que era há 5 ou 10 anos atrás. Mas existe cliente para esse tipo de categoria que paga 200 mil, 220 mil, 190 mil no Compass, nas versões mais caras do Compass. Lembrando que ele começa ali na faixa dos 150. Falando do Compass porque ele é referência nessa categoria de SUV médio. E existe gente que compra esse carro. O Compass tem vendido aí 4 mil, 5 mil unidades por mês. A Caoa Chery pretende vender bastante desse carro e vem com esse preço bem agressivo, bem interessante, 180 mil. Um pacote muito bem ajustado, um motor extremamente eficiente para esse carro, um motor rápido, esperto, ligeiro, não tão econômico, pelo menos aqui no nosso teste, mas um motor muito eficiente, muito agradável de se dirigir, carro espaçoso. Segundo a marca, ele é o maior dessa categoria em termos de dimensões, então você tem um carro bem atraente, uma proposta bem competitiva para esse setor. Só que a gente sabe que tem algumas coisas que pesam contra, e esse lance da tecnologia embarcada, principalmente de segurança passiva, são coisas que deveriam estar num carro nesse preço. Daqui a pouco tem a nova Chevrolet Spin por aqui. Não saia daí. O aplicativo Web Motors não é só para quem quer simplesmente comprar ou vender uma moto ou um carro. É muito mais que isso. É para quem adora passar o tempo desejando aquele veículo dos sonhos. É para quem quer a melhor experiência e segurança na hora de vender. É para quem adora tudo na palma da mão, a um dedo de distância. É para você. App Web Motors. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e baixe agora mesmo.